Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Está começando mais um Saúde em Conexão para você. Já deixa o seu joinha, né, Mayara? É verdade. Aproveita, faz a sua inscrição. E olha só, hoje a gente vai conversar sobre uma situação que eu acho que assim acontece com uma grande maioria da população, vive essa situação, mas muitas vezes não entende realmente como tratar essa situação. A gente vai descobrir se é uma doença, se não é, né? E tem muita gente que luta desde a infância. Eu sou uma que luto com relação a isso desde a infância, Mayara. Somos duas. E eu aposto que muita gente que está aí vai se identificar, porque hoje a gente vai conversar, gente, sobre obesidade. Mas não aquele papo para te julgar, para falar se você está certo ou errado, mas para a gente conhecer mais profundamente como tratar ela de uma maneira mais correta, para a gente poder realmente seguir no processo de emagrecimento e manter, porque quantas vezes será que a gente tentou e não deu conta de manter o resultado, né? Emagreceu, depois voltou. Emagreceu e depois voltou. Então o bate-papo hoje é uma conversa com muita consistência, com muita informação, e para isso a gente convidou a Raquel Loturco, nutricionista, parceira da SSG. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Raquel? Tudo, obrigada mais uma vez. Eu já falei também que ela está muito mais magra. Eu tô, gente. A gente convidou também o Dr. Márcio Próspero. Gente, ele é especialista em cirurgia bariátrica e robótica, né, doutor? Sim. Especialista em cirurgia do aparelho digestivo e coloproctologista. Doutor, muito bem-vindo, obrigado. Obrigado pelo convite, é um prazer aqui, vamos discutir bastante coisa. Vamos discutir. Doutor, esse processo da gente tentar emagrecer, engordar, a gente não dá conta, né, de sustentar um resultado. A gente pode entender que a obesidade ela é uma doença? Sim, com certeza. Uma doença crônica. Hoje todos os estudos levam a crer que esses pacientes têm que fazer tratamento contínuo. Doença crônica e recorrente. E você tem que descobrir os fatores que causam a recorrência para poder estar tratando e ter uma persistência desse resultado de tratamento a longo prazo, sem dúvida. A longo prazo. É. E quando a gente fala, daí isso aí fica a critério de vocês dois para a gente responder, quando a gente fala da obesidade, muitas pessoas acabam sendo julgadas nesse processo do emagrecimento, né? Ou muitas vezes são taxadas como relaxadas, né? Sem força de vontade. Sem força de vontade, né? E como o doutor disse, a gente tem que descobrir a causa, porque muitas vezes ela é metabólica e não é, né? A gente tem que entender ali a individualidade de cada paciente. Por que é tão importante, fundamental nesse processo de tratar a obesidade, vendo ela como uma doença, ter o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, né? Ter o acompanhamento médico, ter o acompanhamento da nutricionista, muitas vezes de um psicólogo, né? Na visão de vocês, por que é importante? Então, é que, na verdade, a causa da obesidade é multifatorial, como você mesmo falou, tá? Então, assim, ela tem causas genéticas, tá? Então, a pessoa nasce com um gene que predispõe a ela a ter obesidade. Tem causas ambientais, então aí o estilo de alimentação, o estilo de vida que a pessoa leva, o estresse, o trabalho, tá? Então, tudo isso não é um fator único, tá? Isso tem que ser levado em consideração, tá? E além disso, tem as comorbidades que essas pessoas apresentam. Então, na verdade, ela precisa de um acompanhamento de uma nutricionista, não é só tomar remédio, ela precisa melhorar, assim, o hábito alimentar dela, tá? E precisa, às vezes, tem condições também, outras causas são condições emocionais, então, às vezes, precisa de tratamento com uma psicóloga ou um psiquiatra, dependendo da condição, e isso, então, leva a você a precisar de uma equipe multidisciplinar, não adianta ir só no endocrinologista, só no cirurgião bariátrico, você precisa do nutricionista, você precisa do psicólogo, você precisa do educador físico. Você precisa manter um estilo de vida para que essas condições que causam obesidade saiam da vida dessa pessoa e essa pessoa consiga levar, inclusive, sem medicação, se possível, manter o resultado do tratamento, né? Eu acho que por ser, né, essa doença multifatorial, não tem como um profissional tratar tudo isso. Então, entra o médico, né, nessa questão, tanto cirurgia, medicamentos, se necessário, a nutricionista que vai trabalhar com o comportamento alimentar, montar um planejamento, a psicóloga nessa questão das emoções em volta da comida, e o educador físico é muito importante para a composição corporal também. Perfeito. Eu acredito, a Rebeca é irmã, gente, Rebeca e Raquel. Eu acredito, Raquel, que muita gente deve procurar você também para buscar o emagrecimento e você identificar que vai ter que ter um acompanhamento ali do médico para aquele paciente, de um psicólogo, né? Acontece isso com você no consultório? Acontece, com frequência, acontece. Eu diagnostico, às vezes a pessoa precisa, às vezes um psiquiatra, um endócrino, um gastro, né?
especialista naquilo. Então, se eu identifico a pessoa, vamos pensar assim, via de regra, IMC acima de 30 ou 27 com alguma comorbidade, a pessoa já é classificada como obesa. Hoje em dia a gente ainda olha a composição, né? Não só a questão do IMC, mas a composição corporal, porque tem pessoas que visualmente elas estão bem, mas a composição dela não, está totalmente desregulada. Então tem uma maior massa gorda e pouca massa magra. E dependendo do estilo de vida da pessoa. Então, a gente mudou ali no consultório os hábitos, conseguir melhorar a alimentação. E mesmo assim, ela tem dificuldade, então não é só comigo. Então, ela precisa de ajuda. Então, de repente, uma compulsão alimentar ou um problema metabólico que precisa da introdução do médico, do endócrino, isso. Tá. Né? E vocês acham que isso pode ser um complicador para quem busca ajuda para emagrecer por não saber por onde começar? Eu vou no Nutri, vou direto no médico. Vocês acham que isso acaba se tornando um complicador e muitas vezes a pessoa acaba escolhendo uma terceira via, tentando emagrecer por conta, sozinho? Sim, eu acredito, assim, eu vou falar da minha parte, acredito que ele precisa procurar um médico, avaliar as condições que ele tem. Como ela disse, depende da composição corporal, do estado metabólico desse paciente. Às vezes tem um paciente com obesidade grau 1 que não tem mais nenhuma comorbidade, nenhuma doença. E você tem um de 27 de IMC, que tem hipertensão, diabetes, esse é o paciente principal para você tratar, né? Entendeu? É como se tivesse aquele gordinho um pouquinho mais saudável, mas tem um que é mais magrinho, mas tem um aumento leve de peso, mas já tem consequências mais graves para a saúde. Então, acho que ele tem que ter essa avaliação inicial de um endocrinologista, não é nem do cirurgião bariátrico, do endocrinologista, por exemplo, inicialmente, e depois ele vai procurar também, logicamente, que o endocrinologista vai encaminhar para uma nutricionista ou para um psicólogo, se ele tiver alguma condição emocional afetando o caso, mas ele precisa de uma avaliação médica inicial, eu acredito. Tá? Eu acho que o que mais dificulta pedir ajuda é a gente aceitar que tem uma doença. Porque a gente vive realmente uma vida ouvindo que você come tudo errado, você come demais, ou você come muito doce, é por isso que você tá acima do peso. É só você, fechar a boquinha que resolve. Então, a gente cresce ouvindo isso. Então, para aceitar que a gente tem uma doença, é muito difícil, porque você precisa mudar a nível da tua mentalidade. Entra aí muito a questão emocional, de aceitar, aceitação sua, de que realmente eu tenho uma doença. É que nem, tenho hipotireoidismo. É uma doença, eu vou ter que tomar remédios para o resto da minha vida e tenho que acompanhar com endócrino. Mas obesidade não. Obesidade eu vou fechar a boca e ir para academia que vai se resolver. Claro, isso é essencial. Mas às vezes não é só isso. Na maioria das vezes não é só isso. Nossa, esse ponto que você tocou é muito importante. Tem que entender, né? Que não é só força de vontade e exercício físico. Que é reconhecer que é uma doença, realmente. Eu acredito que isso é muito frequente. A maioria das pessoas não sabe que tem uma doença, tá? Muito comum. É muito fácil para as outras pessoas falarem fecha a boca, faz exercício físico. A doença é muito complexa, existem outros fatores químicos que agem no seu cérebro que dificultam essa adesão a esse tipo de coisa, como fazer exercício, fechar a boca, que o pessoal acha. Então é bem complexo, tem que se reconhecer que é uma doença crônica. Parece que tudo conspira para não se reconhecer isso, não querem estabelecer que isso é crônico, que o paciente precisa de tratamento. Então, assim, o sistema que eu falo, assim, né? Então, assim, é importante reconhecer, ninguém quer ser doente. Você acha que o gordinho tá gordinho porque ele quer? Ninguém quer ser doente. Você quer ser doente? Não quer. Não. Então, a pessoa precisa de tratamento. Então, tem para a gente caminhar em direção a um futuro promissor no tratamento da obesidade, precisa que as pessoas reconheçam que isso é uma doença crônica. E a pessoa precisa reconhecer, eu tenho essa doença e eu preciso tratar. Certo. E quando é que aquele excesso de peso, aquele sobrepeso, ele tem que acender aquele sinal de alerta na nossa mente, doutor, para a gente buscar ajuda? A Raquel falou do IMC, né? Como que calcula o IMC, Raquel? E eu quero que o doutor me fale quando é que a gente tem que procurar o médico. Peso por altura ao quadrado. Mas, né, como eu falei, não vamos olhar só o IMC. Hoje a composição, o percentual de gordura, ele é muito importante. Então, não tem um especificamente, mas mulheres acima de 30% de gordura, 30 a 35%, homens 25 a 30% já é considerado obesidade.
Porque entra essa parte de você ter um excesso de gordura que vai te causar problemas metabólicos, né, desregulação de todo o seu sistema, de fome, saciedade, cortisol também, que é um hormônio importante. Então tem que ter esse olhar para o quadro como um todo. E além do excesso de peso, doutor, tem alguma outra questão física que vai comprometendo o nosso dia a dia, que faz a gente voltar a ter esse olhar um pouquinho mais atento para a nossa saúde e falar, opa, peraí, pode ser o meu peso que esteja me dando uma falta de ar, não estou conseguindo subir uma escadaria, isso já é um sinal de alerta? Não, com certeza, né? Então, a gente não precisa ser magrinho, tá? Esse é um conceito errôneo, tá? A gente pode estar na faixa do sobrepeso às vezes, mas controlando as comorbidades, né? Então, você tem que ver se você não tem hipertensão, diabetes, comprometimento cardíaco, comprometimento respiratório, apneia do sono, etc. Mas não precisa necessariamente ter aquele padrão de 22 de MC, por exemplo, se é uma mulher magrinha. Não tem, você tem que controlar a sua saúde, a sua comorbidade. Então, com certeza, você tem que estar atento quando está acima do peso. Se você não consegue subir 200 metros, uma subida, já fica cansado, claro, isso pode estar comprometendo alguma função orgânica do seu corpo, né? Com certeza tem que estar atento para isso. A gente, antes de começar a gravação aqui, começou a falar um pouquinho dos tais medicamentos injetáveis, as famosas canetinhas, né, doutor? Quando é que é recomendado o uso dessas medicações para os pacientes que estão com essa questão da obesidade? Então, os próprios medicamentos originais trazem na bula a indicação, é obesidade grau 1, ou que é o IMC acima de 30, ou obesidade, ou o IMC de 27 associado a comorbidades. Então, ele tem 27, ele nem tem o grau de obesidade ainda, mas ele já tem diabetes, hipertensão, gordura no fígado, outros problemas associados, já teria indicação de tratamento, desde que também ele já tentou o tratamento conservador, como dietas, passou vários meses ou anos com nutricionista e não teve resultado, fez atividade física, sem dúvida nenhuma estaria indicado o tratamento da obesidade. Não necessariamente com as canetas, mas as canetas são hoje o tratamento mais promissor da obesidade e revolucionário, sem dúvida nenhuma. Dos pacientes que o doutor chega a atender ali para cirurgia bariátrica, lógico que quando chega no estado da cirurgia bariátrica, pode-se dizer que a caneta, não sei se surtiu efeito ou não, até pelas próprias comorbidades que o paciente possa ter. Isso. Mas de 10 pacientes, quantos chegam falando para o doutor, eu quero usar a caneta? Então, o que aconteceu? Está acontecendo, né, nos últimos anos uma diminuição da cirurgia bariátrica, sem dúvida nenhuma, né? Assim, a caneta ainda não compete com a cirurgia bariátrica, porque a média de perda de peso com as canetas, aí, como o Jaro, por exemplo, é 22% de perda de peso. No estudo que foi feito, que é um estudo de 18 meses e chegando na dose máxima, a média foi 22%. Cirurgia bariátrica tem capacidade de perder 35% a 40% do peso, tá? Então, assim, ainda não há uma competição, mas com o advento das canetas, sem dúvida nenhuma, houve uma diminuição do volume de cirurgias bariátricas. Eu sinto isso no consultório e muitos pacientes estão procurando as canetas. Se eles procurassem a gente ainda para tratar, tudo bem. O que a gente está vendo é que eles estão se autotratando com os medicamentos que eles acham que eles têm que comprar, tá? Mas houve uma diminuição sim, porque esses medicamentos, como eu disse, são revolucionários. Eles nunca tiveram medicamentos que atingiam essa perda de peso. Os medicamentos antigos chegavam no máximo a 10%, 12% e olhe lá. E cheios de efeitos colaterais até piores do que os efeitos que a gente vê com as canetas hoje. Que seria tipo a sibutramina, mais nessa... As anfetaminas, antes da sibutramina tinham as anfetaminas que foram proibidas no Brasil, sibutramina, bupropiona, topiramato, esses tratamentos que eram as únicas coisas que a gente tinha, Orlistat, que a gente tinha antes das canetas, tá? Que então, máximo 10%, 12% e olha lá de perda de peso. Essas canetas, elas trouxeram um advento de um resultado muito melhor, né? E os medicamentos que estão por vir ainda vão ser melhores do que os que a gente tem agora no mercado. E eles acabam auxiliando realmente ali na ajuda de uma melhora de uma comorbidade, como uma pressão alta, por exemplo, uma queda de uma glicemia, doutor? Não, sem dúvida nenhuma, porque uma das razões desses medicamentos serem considerados revolucionários, porque eles não atuam apenas na obesidade e no diabetes, que a primeira indicação desses medicamentos foi para diabetes. Na verdade, a obesidade foi um efeito colateral. Então, os pacientes diabéticos estavam usando e começaram a perder peso. Aí foram estudar se esses medicamentos poderiam ser usados em pessoas que não têm diabetes, por exemplo, e obesidade. Aí chegou-se à conclusão que eles são eficazes para essa condição também, tá? Então, na verdade, e aí com a evolução dos estudos,
foi verificando-se que eles também têm outras funções, porque os receptores para esses remédios, eles estão em vários locais do seu corpo. Existem receptores no cérebro, no coração, no pâncreas, na parede das artérias, então ele melhora o sistema cardiovascular, tem melhora de função renal, ele melhora fígado, foi liberado agora, aprovado para tratamento de gordura no fígado inflamada, né, que a gente chama de esteatohepatite, que pode virar cirrose, tá? Ele é bom para a apneia do sono, tá? Por várias razões. Então, assim, ele tem outras indicações, não melhora só a obesidade, ele tem efeitos que independem, às vezes, da perda de peso em outros locais. Hoje tem outros melhorado órgãos. até a fertilidade, né? Sim. A gente tem visto várias Exato. mulheres que estão tomando o anticoncepcional, tradicional, a pílula, usando a canetinha e aí acaba engravidando Sim. durante esse momento. Eu lembro até que explodiu na mídia falando assim, olha, o que vai ter de bebê Ozempic, bebê Sim. Monjauro, né, por conta dessa melhora, Sim. né? Doutor, antes da gente entrar na alimentação com a Raquel, mas eu quero que o doutor diga, o doutor tocou num ponto muito importante. Essa medicação, ela tem que ter orientação médica. Sem dúvida nenhuma. E acompanhamento médico, né? Como que o doutor avalia a pessoa que se automedica, que acaba, não estamos fazendo aqui campanha contra o laboratório, Sim, contra a não, indústria lógico. farmacêutica ou não, mas quais os perigos de buscar, né, esse medicamento sem o acompanhamento médico? Principalmente relacionado aos efeitos colaterais, né? Então, assim, a pessoa pode estar tomando numa dose inadequada e ter mais efeito colateral do que o previsto na bula, por exemplo, né? Existem coisas sérias, tá? Que ainda a gente não sabe, como a gente estava conversando aqui antes, a gente não sabe ainda se existe uma relação causal verdadeira com pancreatite, mas aumenta a chance de formar pedra na vesícula, que também poderia ser uma causa de pancreatite, tá? Então o remédio, na verdade, pode ser usado numa dose grande, você pode ter uma hipoglicemia acentuada e pode até entrar num coma hipoglicêmico. Assim, tem várias coisas que podem acontecer, você precisa avaliar previamente esses medicamentos, porque eles, por exemplo, uma pessoa que tem antecedente familiar ou antecedente próprio de problemas na tireoide, sem você saber qual o problema porque na bula está escrito que ele aumenta a chance de carcinoma medular da tireoide, tá? Existem estudos duvidosos em relação a problemas oculares, como neuropatias oculares, problemas de retina, então assim, que não foram assim ainda convincentes, tá? Mas tem todo um cuidado prévio que você precisa saber se a pessoa, por exemplo, já tem pedra na vesícula, se tem fatores para pancreatite, se tem esse problema na tireoide, você precisa avaliar tudo isso previamente antes de indicar a medicação, né? Então é um risco a gente sair por aí se automedicando, Sim, né? sim, Isso a sim, gente já sim. sabe, ó. Né? Claro. Mas acho que é bom reforçar. O Raquel, e esses medicamentos, ele acabam trazendo ali o Egov, né? Uma Ozempic, uma tirzepatida, acabam trazendo aquela saciedade para o organismo, né? Sim. Então, assim, isso facilitou na dieta, no dia a dia, para os pacientes? Facilitou bastante. É. Tem paciente que pela primeira vez consegue seguir um plano alimentar sem sofrer. Porque esse medicamento vai trabalhar nessa questão de aumentar a saciedade e diminuir a fome. Então a pessoa ela consegue ter o controle, diminuir aquele food noise, que é o ruído de você só pensar em comida o tempo inteiro. Então ela foca ali no momento de comer, o momento de comer, acabou, segue a vida, sabe? Então não tem aquelas beliscadas, os excessos, né? Então ajudou muito. Só que ele não ensina a comer, né? É importante a gente frisar isso. Então a pessoa precisa seguir, continuar com o acompanhamento para ela poder mudar os hábitos e melhorar o comportamento alimentar. É isso que eu ia até agora te perguntar. A questão, né, que muita gente acaba tomando medicamento, fica por longas horas sem se alimentar. Qual é o perigo de ficar essas longas horas sem se alimentar e qual é o perigo realmente depois, quais são os efeitos no nosso corpo, né? A gente vai perder massa magra, o que vai acontecer com o nosso organismo? Primeiro, hipoglicemia, né? Tem uma queda gigantesca. Você pode ter tremedeira, fraqueza, tontura, né? Aquela sensação de estar flutuando, porque está faltando a energia no seu corpo. Então, a gente tem que manter os horários para você comer. No máximo, ficar até 4 horas sem se alimentar. Depois disso, já considerado um jejum. Então, a gente entra num catabolismo. O corpo começa a gastar a massa magra do seu corpo, né? O que você tem ali de reserva. E aí isso é prejudicial, porque massa magra a gente não quer perder. Ela é a estrutura do nosso corpo, que vai manter a gente firme, que vai te dar energia para o dia a dia, para você conseguir fazer as atividades, caminhar, até o raciocínio é importante. Então, você ficar longos períodos sem comer, com certeza vai afetar a massa magra. Aí você não rende bem e pode
a perda de peso, quando a gente chega no consultório e faz a avaliação, ao invés da pessoa estar perdendo a gordura, que é o que ela precisa, ela perde gordura e muito mais massa magra. E aí os efeitos negativos são maiores. Certo. Trazendo para uma forma mais prática aqui, se a gente rolar o feed do Instagram, fala, se você está tomando monjauro, vai se alimentar, em vez de fazer como era antigamente, começar pelo prato da salada, já começa pela proteína, a tal da bendita proteína, porque quem está tomando monjauro vai emagrecer muito, vai perder massa magra se constrói com proteína. Isso é verdade, não é? Qual seria o prato ideal por onde a gente começar a se alimentar? É verdade, a gente precisa, tem o prato saudável que a gente chama, que é a estrutura básica. Não tem um nutriente específico que a gente tem que dar atenção, mas priorizar primeiro a proteína, porque ela vai ser importante para manter a massa magra, junto com a atividade física, para ter a construção do músculo. A fibra, porque ela vai ajudar na saciedade e vai ajudar também na questão da saúde intestinal, né, a microbiota ali do intestino, que é importante a gente manter. Gordura. Tem gente que pensa que vai emagrecer, tem que fazer dieta e parar de comer gordura. A gordura, o colesterol bom ali, as gorduras boas, elas são precursoras de hormônios no seu corpo importantes. Masculino, por exemplo, testosterona, né? Então a gente precisa da gordura no corpo. E as vitaminas de modo geral, né? Então vitamina D, vitamina C. Aí a gente pode fazer o quê? Um exame antes de começar o uso, verificar como é que tá e ir refazendo esses exames ao longo do acompanhamento. Se for necessário, aí a gente entra com a suplementação, porque, querendo ou não, a pessoa vai comer menos, não tem como. Tem gente que tem os efeitos de ter muita náusea, enjoo, come um pouquinho e já se sente muito estufado, então a gente precisa garantir que ela não vai ter desnutrição no meio do caminho. Eu acho interessante o que ela falou e complemento aqui que a cirurgia bariátrica também é meio parecido com isso, tá? As pessoas começam a comer menos, elas absorvem menos nutrientes, então elas têm que se preparar comendo, a composição tem que conter mais proteína, os nutrientes tem que dar valor para cada nutriente, por isso precisa de um especialista como um nutricionista para ver essa parte, porque não dá para fazer a bariátrica ou tomar o monjaro e comer de qualquer jeito, tá? Você vai perder a massa muscular, você vai perder alguns nutrientes, você pode desenvolver anemia, né, até desidratar. Você vê pacientes desidratados que nem água não tomam, né? Nossa. Então, assim, tem que ter uma avaliação de uma nutricionista, é importante, e também essa conduta tem que ser individual, tá? Não é uma receita de bolo que você vê no Instagram para todo mundo a mesma dieta. Exatamente. Você tem que analisar vários fatores na vida da pessoa, acredito que é assim, né? E você ver qual que é a rotina dessa pessoa. Não dá para você encaixar a mesma dieta para todo mundo. É verdade. Não, exatamente. A gente tem que ver o nível de atividade física que a pessoa faz. Então, ali entra um pouco mais de carboidrato do que para uma pessoa que se exercita menos, porque o carboidrato também é a gasolina do corpo. Sem ele, você também não faz as atividades, não consegue desenvolver o exercício. O quanto de massa magra ela tem, então o quanto de proteína precisa para manter aquilo e para ganhar, então tem um gapzinho ali. Se ela fica mais sentada, se ela se exercita mais dentro de casa, se o trabalho dela ela tem que ficar em pé, carregar peso ou não, tudo isso influencia no gasto de energia ao longo do dia. Acaba, né, entrando também muito no que o doutor falou e no que você colocou, Raquel, que você vai perdendo nutrientes, né? Eu faço uso de monjauro aqui assumido, já assumi aqui pro doutor, pra doutora. Ah, meu Deus, mas meu cabelo tá caindo, né? Minha pele tá ficando flácida. E aí? Eu entro com creatina, eu entro com ferro para biotina. Eu vou me suplementando, chego na farmácia, compro ali vitamina de A a Z. Como é que funciona para a gente repor, né, essas vitaminas, esses nutrientes? Porque acaba dando um efeito, né, doutor? Claro. Eu não sei se na cirurgia bariátrica acaba ali o paciente perdendo cabelo um pouquinho, caindo, né? Perda de cabelo é um efeito colateral dessas medicações. Quando perde peso rápido, a pessoa perde cabelo. Na bariátrica é muito comum ver entre o terceiro e o nono mês uma perda razoável de cabelo. E aí, Nutri, socorre a gente corre para a farmácia e começa a se autossuplementar? Não corre para a farmácia. Creatina é um suplemento muito bom. Hoje ele está sendo muito estudado também para a questão cognitiva também, idosos, né? Sarcopenia, que é aquela perca de massa magra muito grande. Então, tanto para idosos quanto para pessoas com uso desse medicamento. Então, é importante, mas a gente tem que avaliar novamente, nível de atividade física para a gente ver a quantidade que coloca. Água é muito importante, porque a creatina precisa de água. Ela carrega água para o músculo. Se não tiver água, você tem um pouco mais de sede, você tem um pouquinho mais de
não desidratação em si, né? Mas elimina um pouco mais de líquido. Então, você tem que estar tomando muita água. Precisa para ela também poder fazer o efeito. E o que acontece? Sempre fazer exame pra gente ver o que você precisa. Porque tem vitaminas que você pode estar num nível adequado, a gente não precisa suplementar. Se a gente colocar, por exemplo, uma fruta, uma laranja, depois do almoço, do jantar, ou um suco de laranja depois do café da manhã, ela ajuda na absorção do ferro. Então, se a gente tiver a quantidade de ferro adequada, não precisa de ferro ou vitamina C. E tem muitos suplementos que eles têm de A a Z, só que a gente tem competição entre essas vitaminas. Então, às vezes, você compra um produto achando que vai estar tomando tudo, e o seu corpo não vai absorver tudo. Então, é sempre pontual. E essa questão da proteína, que agora ela começou a, de repente, ganhar um status de... Olha, deixa tanta proteína para lá, da suplementação através da proteína. Tudo tem que usar proteína. Whey protein, isso e aquele, carne, ovos. Isso, a gente está chegando nessa era de novo, dessa... Eu não quero usar essa palavra, mas demonização da proteína? Olha, um pouco. Porque tiveram muitas pessoas que usam isso em excesso. A proteína, ela é um nutriente caro. Né? A gente não precisa gastar ele à toa. Você tem um limite que você consome, que o seu corpo tolera e absorve. Passou daquilo, ou ela vai ser descartada, vai embora, ou ela pode virar depósito de gordura. Então a gente tem um limite. Então tem muita gente que consome 3,5 gramas por quilo. Isso é um exagero. Né? É um absurdo. A gente pode chegar até 2, que já é hiperproteico. Uma dieta acima de 1,5, 1,6 gramas por quilo já é hiperproteica. Então, dependendo do nível de atividade da pessoa, aquilo ali é suficiente. Ou a gente manter, né? Então, abaixo de 1,5. Então, 80, assim, sendo bem generalista, né? 80 gramas de carne, almoço e jantar, 2 ovos no café da manhã, um iogurte à tarde, a gente já mantém. Não precisa ser 200, 300 gramas de carne. Certo. Caso a caso, né? Caso a caso. Por isso, gente, que é importantíssimo buscar ajuda de alguém especializado que vai estudar o seu caso e vai ver, olha, quer fazer um tratamento aqui realmente com uma canetinha emagrecedora, usando uma linguagem popular? Vamos ver como está o teu estado hoje, vamos fazer um raio-x da tua vida hoje, né? Exatamente. Até abrir um parênteses, tem aplicativos que fazem cálculo de dieta, você joga no ChatGPT, você sabe quanto é que você tem que tomar daquele medicamento, como usar, mas e o seu histórico? Né? Quem é que vê? É o profissional que engloba tudo, então não buscar o caminho mais fácil. Tem que ser o melhor caminho, né? Mesmo porque, como o doutor disse no começo, e você também, é uma situação multifatorial, né? Exatamente. Não é só a gente chegar e jogar os dados lá, opa, peraí, vou tomar tanto de creatina, tanto de proteína e beleza, né? O doutor falou uma coisa interessante um pouquinho antes, que a bariátrica, ela elimina quantos por cento? 35%? 35% a 40% em média de peso. Os injetáveis hoje, eles eliminam quanto de peso? A média da tirzepatida, que é o Mounjaro, né? Não sei se pode falar o nome comercial. Pode. Tá. É 22%, né? Nos estudos que determinaram dose, eficácia, segurança da droga. O Wegovy, em torno de 15%, 16%, que é a evolução do Ozempic, né? É um Ozempic com uma dose maior. E a retatrutide que você comentou lá, que vai sair, não sei se em 2027, 2028, até 29%. Quer dizer, as medicações vêm evoluindo, né? Elas vêm evoluindo. E eles podem ser coadjuvantes, tanto a cirurgia bariátrica quanto os injetáveis, eles podem se ajudar no processo do emagrecimento. O doutor falou que observou uma queda, né, das cirurgias, mas hoje ainda não substitui a cirurgia bariátrica, né? Não, pode ser coadjuvante. Então, por exemplo, o paciente precisava perder 70 quilos depois de uma bariátrica, ele perde 40 e a gente quer atingir aquele objetivo, você pode utilizar as canetas, não tem problema absolutamente nenhum. É até recomendado, dependendo da condição do paciente, tá? Então, você pode, aquele paciente que emagreceu, mas depois de 3, 4, 5 anos, que não seguiu uma nutricionista, não seguiu um psicólogo, começou a reganhar peso, você não vai levar ele direto para uma outra bariátrica, porque sempre uma cirurgia revisional tem mais risco que a primeira. Então, você pode utilizar as canetas. Então, tem indicação, inclusive, de tratamento conjunto bariátrica com canetinhas. Lógico, eu tô
Eu tô achando que esse paciente tem o básico, né? Que ele Uhum. faz o seu tratamento multidisciplinar com nutricionista, eventualmente com psicólogo, educador físico, aquela coisa toda, tá? Uhum. Porque sempre as pessoas querem as coisas mais fáceis, né? Exato. Injetou, pronto, acabou. Ele não quer fazer exercício e não quer comer direito, né? Uhum. Então, eles sempre... A maioria das pessoas querem procurar o caminho mais fácil. Certo. Que eles acham mais fácil, mas é Uhum. mais perigoso. É o mais perigoso, É, né? sim. Uma coisa que é importante falar também é o nosso corpo, ele busca voltar para o seu peso inicial lá, né? Quando você começou o tratamento. Por quê? É metabólico, porque ele entra num estado de alerta. Então ele entende que você está comendo menos, você está diminuindo. O nosso corpo ele trabalha sempre com a necessidade de guardar, né? Não vamos de economizar, né? Então a gente tem que cuidar muito o depois desse tratamento, porque o metabolismo ele vai querer voltar para aquele peso. É isso. Vocês assistem mais água? Eu sei. Só complementando, né? Não sei se a gente conhece. As canetas, na verdade, elas têm uma taxa de reganho bem alta. Muito acima, por exemplo, da cirurgia bariátrica, tá? Então, a cirurgia bariátrica que tem uma taxa de reganho de torno de 20%, 30%, tá? Principalmente, eu costumo dizer que cirurgia bariátrica reganha peso quem não faz acompanhamento adequado, tá? Então, aquele paciente que some do mapa, de todo mundo, de todos os profissionais, 3, 4, 5 anos, aí ele volta e fala, perdi 50 quilos, ganhei 30, tá? Então, assim, é falta de acompanhamento, mas as canetinhas chegam a ser mais que 90%. Por isso, a gente entra de novo no conceito da doença crônica. Provavelmente, os pacientes que usam caneta, tô falando dos obesos, não esse que faz por uso para ir no casamento, né? Eles vão precisar de tratamento uso contínuo. Qual será essa forma? Ainda não está determinado, tá? Se ele vai tomar uma caneta por mês, uma caneta a cada 2 semanas, as pessoas fazem do jeito que a gente ouve cada coisa aí, e do jeito que estão fazendo. Não está determinada essa manutenção, mas provavelmente vai ser uso contínuo, tá? Porque o reganho é muito alto. Mais de 90% dos pacientes vão reganhar peso depois que param as canetas. Depois de um tempo, eu acho, né? Não imediato. Doutor estava falando a respeito do reganho do peso. De uma maneira simples, como a gente explica para o paciente que está assistindo a gente hoje o que é o reganho, né, do peso? Então, assim, no caso da bariátrica, tá? A gente costuma dizer que se o paciente perdeu peso e ele reganhou mais que 10% a 15%, a gente já considera isso reganho de peso. Porque assim, sempre depois que você perde peso, pode ter um pequeno reajuste da composição corporal. A gente não sabe o que o paciente está fazendo. Ele pode estar fazendo musculação e aumentar peso sem aumentar a gordura, etc. Bom, enfim, depois de 10% a 15% de reganho, de recuperação do peso, a gente considera reganho. E aí a gente tem que abordar esse paciente de novo, de preferência com medidas menos invasivas, como encaminhá-lo para nutricionista, para atividade física, etc. Acompanhamento multidisciplinar novamente, para depois ver se ele precisa de medicamento. Tá? O medicamento nunca é a primeira alternativa, né? Na verdade, ele é um complemento para aquele paciente que não consegue sozinho, né? O doutor, e essa recuperação do peso, tanto pós uma cirurgia bariátrica, ela acontece em quanto tempo pós cirurgia bariátrica? Nos primeiros, segundo, terceiro mês pós-cirurgia? Como que acontece esse reganho? Ele tem um espaço de tempo ali para falar, realmente, você voltou a ganhar aí uns 5 quilos, né? Tem um período para isso acontecer, e tanto para o uso da canetinha também. Parei de usar canetinha, eu vou reganhar peso, o quê? Já no mês seguinte? Não. No caso da bariátrica, assim, é mais comum a gente ver após o 2º ano. Então, operou daqui 2, 3 anos... Aí a gente começa a ver os casos, porque também é o tempo que o paciente ele volta no começo, tá? E depois ele para. Então o acompanhamento, seja com um médico, seja com um nutricionista, por exemplo. Então mais ou menos 2, 3 anos. A caneta também, as taxas de reganho elas vão acontecendo gradativamente, mas você vai observar depois de 1 a 2 anos esse reganho, tá? Mas pouquinho em pouquinho pode acontecer mesmo 2, 3 meses depois de você parar a caneta, sem dúvida nenhuma. Entendi. Tá? Mas para voltar para o peso inicial, se deixar evoluir, então vai demorar 1, 2 anos, não vai ser de imediato. Né? Por isso a importância do acompanhamento médico, Sim. nutricionista, atividade física, né? A gente já vai voltar aí para a taxa metabólica, hein? Ó, tá aqui na minha cabeça. Ô, doutor, essa questão aí do uso, né, do medicamento, dos injetáveis, cada paciente, ele vai ter seu tempo de uso, né? Pacientes que vão fazer uso contínuo para o resto da vida, existe essa possibilidade?
Sem dúvida, que a gente estava falando, que a obesidade ela é considerada hoje uma doença crônica. Portanto, ela vai ter recorrência, igual diabetes e pressão alta. Se você para de tomar seu remédio, a doença vai voltar. Entendeu? Então, a obesidade vai seguir esse mesmo conceito. Você vai ter que utilizar, lógico, não é todo mundo, mas os pacientes mais preocupantes, que têm comorbidades, eles vão precisar estar utilizando um medicamento praticamente de uso contínuo, sem dúvida nenhuma. A gente espera que com o futuro esses medicamentos tornem-se mais baratos, ou quem sabe tem até na farmácia popular, para alguns casos, né? Não dá para generalizar, senão vai virar um mundo sem lei, né? Como já está mais ou menos, né, acontecendo. Então, com certeza, eles vão precisar de uso contínuo de medicação, não tenho dúvida nenhuma. Tá? Certo. O Raquel, a gente já viu aí, né, pelo que vocês estão falando, doutora Raquel, pelo que a gente vê circulando nas redes sociais, as pessoas emagrecendo, a caneta vem para revolucionar, né, doutor, o emagrecimento. Mas é possível emagrecer só com medicamento? Medicamento por si só faz milagre? Ele faz um pouco, ele ajuda, porque ele trabalha naquela questão de fome e saciedade. Então vai diminuir a fome, você vai comer menos. Mas entra na questão da qualidade alimentar para a pessoa não perder aquilo que a gente não quer, que é a massa magra. Então ela consegue seguir a dieta, isso é um ponto positivo, né? Então ela tem que mudar, aproveitar o período em que ela está tomando o medicamento para mudar os hábitos. Para ela poder ter uma melhor alimentação, começar a se movimentar, porque começa a perder peso, você se sente mais leve, você tem um ganho de força se você trabalha essa musculatura, então você tem um gasto no exercício físico, você desenvolve mais. Se você faz uma corrida, se você só caminhava, agora você consegue correr, trotar, bicicleta, maiores distâncias, academia, você aumenta o peso. Então, tudo isso te estimula a ir pra frente, né? E a alimentação, ela vem para poder dar suporte para tudo isso. E o medicamento continua controlando aquela questão do exagero, do excesso de comida. Mas o que eu ia comentar da questão do corpo é que quando a gente usa esse medicamento, ele tende a querer voltar pro peso. Porque quando você emagrece, você diminui a taxa metabólica do seu corpo em até 20%, porque diminui o peso, então diminui, só que ela busca aumentar a sua fome, porque você perdeu esse peso, então ele tende que está faltando. E aí é nisso que a gente precisa ter o controle. Se você só toma um medicamento e não faz esse acompanhamento multidisciplinar, quando você parar, você começa a ter esse reganho, porque os seus hábitos são os mesmos, você não mudou nada, só parou de comer por um período. Para o pessoal entender o que é essa diminuição da taxa metabólica, seria a questão de calorias. Por exemplo, hoje o meu gasto calórico num dia normal é 2.000. Aí depois que eu emagreço, diminuo o peso, é como se ele caísse ali para 1.800. Isso. Dando um exemplo mais prático. Isso, exatamente. O que é essa taxa metabólica? É a energia que o seu corpo gasta no dia a dia. Aí, sem contar a atividade física. Então, a gente soma o gasto de atividade física, se essa pessoa é pouco ou muito ativa, e aí a gente tem um gasto energético total. Então, essa base, né, essa TMB, a taxa metabólica basal, ela cai, na teoria, em 20%. Com a medicação, com esse metabolismo querendo buscar, ela cai mais ainda, porque ela quer entrar num estado de stand-up mesmo, sabe? Parar assim, para tentar segurar aquele peso ali para você não perder mais. Infelizmente, é o corpo tentando lutar contra o que a gente quer. Então, a gente tem que ensinar para ele aquilo que ele precisa, né? Que não tem necessidade, que a gente vai continuar dando energia e coisas boas e nutrindo ele para ele poder se regular de novo. Então tem alguns momentos no consultório que ao invés de eu fazer um plano para o paciente perder, a gente faz para manter, né? Manter o peso que ele já tá, porque ele dá um tempo para o metabolismo se reorganizar e aí a gente volta com um déficit calórico e ele volta a perder peso, porque tem gente que entra num estado de platô por um período, né? Então tem essas estratégias que a gente pode usar também. E nesse estágio de platô aí que a gente muda a dosagem da canetinha? Aí depende, aí eu doutor. Comigo é nessa parte. O que ela falou, a perda de massa muscular diminui essa taxa metabólica, né? Acho que é importante você estar trabalhando para manter essa massa muscular, né? Certo. A massa muscular, ela faz parte dessa conta do quanto mais massa você tem, maior é a sua taxa metabólica basal. Né? Um ponto ali dela, né? São vários fatores que a gente conta. Então, por isso que é importante a gente falar muito para você trabalhar essa massa muscular, porque ela ajuda a aumentar esse gasto de energia do seu corpo. Então, o excesso que você tem de gordura, a massa muscular ajuda a gastar.
Entendi. E quando a gente fala de hábitos, Raquel, de uma maneira simples, coloca pra gente assim, o que é fundamental a gente mudar, desde aprender a comer corretamente, mas eu não sei se hoje, antigamente era coma a cada 3 horas, coma a cada 6 horas. O que hoje mudou dentro da nutrição? Lógico que cada paciente é individualizado, mas quais são as mudanças de hábito que são importantíssimas pra gente quando a gente busca o emagrecer? Não ficar sem comer. É o principal. Essa questão de 3 em 3 horas, não existe assim um horário específico, um número de refeições que você precisa fazer, desde que não te prejudique, né? Então a gente tem que analisar o contexto da pessoa. Por isso que eu falo, eu gosto de, no máximo, a cada 4 horas, você fazer uma nova refeição, porque aí você não gasta a sua proteína de reserva, o seu músculo de reserva. Então é bem importante a gente comer, não ter medo de comer. Tem muito paciente que vem no consultório, fala assim, mas eu vou comer mais do que eu comi. Eu falei, vai. E você vai perder peso. E a pessoa volta e perde, mesmo comendo mais, porque ela tá comendo melhor. Então é importante, o primeiro é você não ter medo de comer e ter o equilíbrio daquela refeição. Então, quanto você precisa de proteína, o quanto você precisa do carboidrato, das gorduras, né? Então tem gente que fala assim, olha, eu não como nem azeite. Eu falei, não, mas azeite, você precisa do azeite. Você pode pôr o azeite na salada, tem importância. Pode comer uma castanha e ter as fibras. As fibras, elas são... A gente já comentou até em um outro podcast, né? Que elas são importantes, elas são o alimento das bactérias boas do seu intestino. Então, blindar esse intestino, evitar de passar coisas ruins para a corrente sanguínea, melhorar o cérebro, né? O pensamento. Então, tudo isso é um conjunto, né, de fatores. Posso perguntar para ela? Eu tenho uma dúvida aqui. Pode. A gente ouvia, antes do advento das canetas, a gente estava ouvindo muito falar de jejum intermitente. Aí, eu não tô nem ouvindo mais falar disso de tanta gente que está usando a caneta, né? E esse conceito do jejum intermitente, né? Que, como você disse, é melhor não ficar tanto tempo sem comer e muita gente estava fazendo jejum intermitente. O jejum, ele é uma estratégia, eu uso ele, não uso muito em consultório, mas ele é interessante em um desses momentos que o paciente entra em platô. Então a gente faz, mas no período noturno, né? Então a pessoa ali às 7 da manhã, depois ao meio-dia ou à 1, ela voltar a comer. Mas é um curto período de tempo, para você dar um susto. Meses? 2 meses, no máximo. Né? É um período ali só. E aí depois a pessoa precisa voltar a comer, senão o corpo ele acostuma com aquilo. Isso, acostuma com o jejum e aí ele para também de perder peso. Fora que daí entra toda essa questão que a gente está conversando, né? Da hipoglicemia, a pessoa ficar sem nutrientes. Então é só uma estratégia. Dieta cetogênica e todas essas outras, né? Entram nesse... Claro. Muitos pacientes que acabam usando o medicamento, Raquel, acabam falando, nossa, mas eu perdi até a vontade de beber água. Que dica que a gente pode dar para essa pessoa, né? Que você falou, não pare de comer, não tenha medo da comida, né? Então, assim, quais as dicas para essa pessoa que não está sentindo realmente vontade de tomar uma água, vontade de tomar um chá, né? Que não está sentindo o desejo de se alimentar, né? Que dicas que recursos a gente pode utilizar no dia a dia para que essa pessoa não fique realmente, até como o doutor colocou, desidratada, né? Eu acho que primeiro a gente pode pensar assim, se ela não consegue comer um grande volume, nem que ela coma a cada 2 horas, que ela fracione mais, mas que ela coma um pouquinho por vez, sabe? Pra gente manter pelo menos o mínimo do mínimo de energia que ela precisa, que é aquela TMB, né? A gente não pode comer menos do que aquilo. Aí a gente pode pensar em estratégias, por exemplo, 100 gramas de arroz e 100 gramas de batata, de purê ou de mandioca, não é a mesma coisa, o volume do arroz é maior. Então, pra gente garantir que você vai comer o carboidrato que você precisa, você come um purê de batata ali amassadinho, que ele vai descer mais fácil, é o mesmo peso, só que um volume menor. A mesma coisa para carne. Você mudar tempero também, né? A gente pode usar castanhas também como gordura, que a gordura ela ajuda nessa questão da saciedade, nessa questão de energia, a gordura boa. Então ter essa distribuição desses nutrientes aí ao longo do dia. Certo. A gente já fez um outro podcast falando a respeito da importância da microbiota, né? Tem alguns pacientes que acabam tendo ali o intestino acaba ficando solto por conta da própria medicação e outras ficam constipadas, né? Dá dicas aí pra gente, reforça a importância ali de comer fibras, Raquel, e do que você reforçou sobre a microbiota, o quanto ela é importante pra gente, né? A gente tem o eixo intestino-cérebro, né? Eles são diretamente ligados ali pelo sistema nervoso central. Então a gente precisa
ter um intestino bom para o cérebro estar legal, para estar feliz. A gente tem tanto, se aqui tá ruim, aqui fica, e se aqui começa a ficar ruim, ele piora lá o intestino. Então vamos pensar, a pessoa que não consegue comer, não consegue atingir a quantidade de fibras que ela precisa, a gente pode dar suplementos com fibras mesmo, Psyllium, tem hoje inúmeras marcas no mercado com fibra para a gente poder colocar na alimentação e garantir. O porquê da fibra do intestino? Ela é o alimento daquelas bactérias boas, que vai blindar o seu intestino e vai deixar ele saudável, vai produzir aquilo de bom, vai conseguir digerir, terminar, né, a digestão dos alimentos bons e aproveitar os nutrientes. As fibras, elas ajudam, é como se fosse uma cola, então gruda tudo aquilo ali no bolo fecal e ela absorve a água. Então você beber a água e ter a quantidade de fibras ideal vai te proporcionar um bolo fecal firme e macio. É um algodão que você mergulhou na água, ficou macio, entumeceu, né? É a mesma coisa. Então, por isso a importância desse conjunto. Não adianta também ter muita fibra e não ter água. Ou beber bastante água, mas não tem o que absorver ali nas fezes. Tá, e aí a gente já tá naquela fase que a gente atingiu o peso ideal, pós-tratamento ali dos injetáveis. Doutor, como é que funciona o desmame da medicação? Então, a gente vai entrar naquele conceito de novo de doença crônica. Né? Então, atualmente não existe, assim, não está ainda tão determinado que essas pacientes vão precisar tomar remédio para o resto da vida. Mas como eu te disse, realmente 90% ou mais vão vão ter reganho de peso ao longo do tempo, tá? O desmame, se for desmamar, esse paciente ele tem que seguir um padrão dietético determinado de preferência por uma nutricionista, uma atividade física regular, e não tem como escapar disso. Se ele não fizer isso, a doença provavelmente vai voltar sem a medicação, ela vai voltar aos poucos, você vai atingir o peso que você tinha antes do tratamento, não tem dúvida. Certo, tá? E para o paciente que de repente hoje está tomando a dose máxima do Mounjaro de 15, né? Tá. Ele faz um processo inverso, ele vai começando a diminuir a dosagem? Não, ele poderia... Então, veja bem, os estudos da medicação, elas não determinaram exatamente isso, mas hoje a gente sabe na prática, porque os estudos quando são feitos com populações extremamente selecionadas, não é a vida real. Tá? Eles captam pacientes do jeito que eles querem para o estudo deles. Entendi. Então, na vida real é um pouco diferente. Então, a gente sabe que, claro, você não vai manter ninguém tomando 15 miligramas de Mounjaro para o resto da vida. Lá, com certeza, você vai regredindo a dose e deixar numa dose mínima eficaz que o paciente consiga ter saciedade, diminuir fome, etc. Então, pode variar de pessoa para pessoa. Por isso, o acompanhamento médico é importante. Né? Pode ser 5 miligramas, pode ser 2,5. A gente está falando mais do Mounjaro, mas a outra medicação também é eficaz, tá? A semaglutida ou Egov. Então vai depender do paciente, na verdade, tem que ter um acompanhamento médico e maioria, com certeza, pelo que eu observo, vai precisar de uma manutenção. Certo. Tá? Doutor, agora entrando até um pouquinho mais naquele campo da cirurgia bariátrica, até fugindo um pouquinho aqui do roteiro, viu, Maiara? Curiosa. Tá. Muitos pacientes acabam vendo que os injetáveis acabam não fazendo tanto efeito, muito porque não tem todo esse acompanhamento, esse cuidado com a própria saúde, desde uma alimentação, né? Cuidado ali com atividade física, mudança de hábito, enfim. E optam realmente pela cirurgia bariátrica, né? Em que momento esse paciente ele tem que estar mental para buscar cirurgia bariátrica? Ele tem que ter acompanhamento psicológico, tem indicação? Quais são os desafios da cirurgia bariátrica? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou lá emagrecer, vou fazer uma cirurgia e pronto, acabou. Mas não é só assim, né? Não. Então, até antes de entrar nisso, eu vou falar eu lembrei de uma indicação do uso da medicação em pacientes bariátricos que vai fazer a cirurgia. Por exemplo, imagine um paciente de 1,65 m com 170 quilos. A gente pode usar a medicação por uns meses, né? Perder um pouco de peso. A gente sabe que ele não vai perder tudo, né? Que eu acabei de falar que a média de perda de peso é diferente de medicação e cirurgia bariátrica, mas você diminui o risco da cirurgia para ele. Diminui, por exemplo, o volume de gordura visceral, o tamanho do fígado, isso tudo vai ajudar durante a realização da cirurgia, tá? Então, isso é uma indicação. Mas, com relação ao que você perguntou, sem dúvida nenhuma, todos eles precisam de um preparo. É obrigatório passar por uma psicóloga, um nutricionista, um endocrinologista antes da operação, para que eles
aconselhem, preparem e iniciem esse primeiro contato para que depois, por exemplo, procure a doutora Raquel para fazer o acompanhamento nutricional. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, isso é importante. E não dá para fazer cirurgia bariátrica se não houver toda essa avaliação multidisciplinar inicial, até porque nem o SUS, nem os planos de saúde liberam cirurgia se não tiver esse primeiro contato com essa equipe multidisciplinar. Tá. E ela não é para todos, né, doutor? Cirurgia bariátrica? É. Não. Não é para todos. Tem que ter realmente a indicação ali, né? Sim. Eu já vi muita gente engordando para conseguir entrar naquele número e falar, agora eu posso fazer a bariátrica. O que acontece na prática, muitas vezes, os planos de saúde, por exemplo, eles seguem regras rígidas. E a regra ainda é um pouco antiquada, é baseada no índice de massa corpórea, tá? O IMC. Então, às vezes, a gente vê até, fica com dó de pacientes que, por causa de 1 quilo ou 2, eles não conseguem entrar na cirurgia bariátrica. Veja bem, estou falando de uma pessoa lá de 130 quilos, 1,80 m, sei lá. Enfim, que falta um ponto para ele atingir 1 quilo ou 2 para ter 40 de IMC, que seria a indicação, e ele é barrado e não deixam fazer. E aí a gente vê também extremos de pacientes que estão 15, 20 quilos abaixo da indicação para bariátrica, querendo engordar para fazer a bariátrica. Está errado, né? Isso a gente não pode concordar, né? Então, assim, tem o paciente da bariátrica. O paciente da bariátrica, na verdade, é uma obesidade mais severa, não é o mesmo paciente das canetas, tá? Certo? Por isso que eu falei que ainda não competem, não sei, no futuro, com a evolução das medicações, mas são pacientes diferentes. O que a bariátrica fez diminuir, na verdade, foram aqueles pacientes que eram limite. Tá? Ele está no limite para a bariátrica e aí a caneta conseguiu recuperar alguns desses pacientes e deu tempo para eles experimentarem o tratamento e ver se são eficazes, né? Agora, os grandes obesos, a obesidade severa, esse ainda vai continuar paciente da cirurgia bariátrica. Certo. A recuperação pós-bariátrica, ela leva quanto tempo, doutor, o pós-operatório? Para sempre. Para sempre. É a obesidade, né? Por isso que é uma coisa muito séria, gente. Sim. É saúde, né? É muito sério, Sim, né, doutor? o acompanhamento mais sério, mais rígido é no primeiro ano, sem dúvida nenhuma, né? Que ele tem uma dieta especial, né? Principalmente no primeiro mês, muitos pacientes ficam ansiosos com aquilo. A doutora deve saber, a dieta do primeira semana é terrível, é só praticamente água, gelatina, suco coado, líquidos, volumes de 50 ml, tá? Então, a alimentação durante o primeiro ano é muito instável, né? Então, a gente tem que acompanhar com mais exames, porque tem perda de nutrientes, vitaminas, cai cabelo, aquela coisa toda. Se ele fez o acompanhamento certo com a equipe multidisciplinar, não é nem com o cirurgião, aí depois de um ano, ele chega no platô dele, mais ou menos entre 1 ano e 1 ano e meio, parou de perder peso, chegou no IMC desejado. A gente espera que esse paciente aprendeu durante esse 1 ano e meio com a equipe multidisciplinar a se alimentar de forma correta, fazer exercício, etc. Aí ele vai ter um acompanhamento que vai variar de médico para médico, mas é de 6 meses a 1 ano, ou uma vez por ano a partir daí, principalmente para avaliar se ele tem algum sintoma digestivo, como que está o hábito intestinal dele e principalmente a parte nutricional, que ele vai perder, no caso da cirurgia bariátrica, nas principais técnicas, ele vai perder ferro, ele vai perder B12, ele vai perder vitamina D, ele vai perder zinco, então proteína, às vezes, dependendo se houve um desvio de intestino grande, então ele tem que ter esse acompanhamento. Certo, tá? Certo. Doutora, a gente falou aqui um pouquinho no começo, falou antes, da importância realmente de comprar medicamentos que estejam regulamentados, né? Queria que o doutor enfatizasse isso, né? Longe da gente aqui fazer uma apologia ao tipo de indústria farmacêutica, mas a importância de comprar realmente medicamentos que a pessoa saiba a procedência, né? De ter a receita do médico, né? O que isso gera de qualidade para o paciente? Então, todos os medicamentos que são usados no Brasil, eles sofrem um processo de avaliação de qualidade, tem uma farmacovigilância, então quando acontece algum efeito colateral grave, que algum paciente, algum médico, algum farmacêutico avisa a Anvisa, ela vai investigar, como foi o caso da pancreatite, que saiu uma notícia, uma coisa meio midiática, né? Olha, 6 pessoas no Brasil morreram por pancreatite que estavam usando a medicação, os análogos do GLP-1. Então, na verdade, a Anvisa só chamou esses casos, está avaliando esses casos apenas para
ver se existe uma causalidade entre o uso da medicação e a pancreatite, já que pancreatite é uma coisa, pelo menos no meio do aparelho digestivo onde eu vivo, é uma coisa que a gente tem casos de pancreatite mesmo antes de surgir essas medicações por inúmeras razões. Então, pelo menos você tem uma fiscalização da Anvisa para assegurar que esse remédio, primeiro, tem eficácia e é seguro. Né? Que foram feitos estudos adequados para determinar essas qualidades. O que a gente não vê estudos em medicações que vêm de outros locais. Eu não tenho conflito de interesse com nenhuma das duas indústrias que fabricam os medicamentos, tá? E com muitos medicamentos, com praticamente nenhum medicamento, mas acho que os medicamentos têm que ter uma fiscalização e deve ter esse cuidado ao se tomar medicamentos que você não tem origem conhecida, você não sabe que medicamento está lá. Existem notícias que injeções, por exemplo, da semaglutida continham insulina, tá? A semaglutida não é um medicamento que pode ser manipulado, tanto que a Anvisa proibiu, tá? Porque ele é um medicamento biológico, precisa de biotecnologia, farmácias de manipulação não têm condições e tecnologia suficiente para fazer esse tipo de medicamento. Já o Mounjaro está duvidoso a legislação, porque ele é um medicamento sintético, teoricamente poderia ser manipulado, mas eu acho que ainda vai surgir alguma coisa em relação a isso. Agora, quando é feito fora do Brasil, a gente não tem segurança nenhuma, porque não tem órgão fiscalizador, né? A gente não sabe se tem contaminação bacteriana, se tem alguma intoxicação por outras substâncias, não sabe. E aí, se acontecer alguma coisa, quem que vai verificar o que aconteceu e ir atrás do prejuízo? Não tem como reclamar. E entra a questão até mesmo do armazenamento, né? Porque as canetas precisam estar em uma determinada temperatura e, obviamente, esses do Paraguai que a gente vê trazendo dentro do pneu não estão. Que estão utilizando rotas de tráfico de drogas agora para isso, né? Então, eles estão usando as mesmas rotas que a gente ouve nos noticiários aí. Então, olha só quanto problema surgiu em relação a isso aí. Não é, tipo, falando... as pessoas, por exemplo, elas precisam do medicamento. A gente sabe que poderia ser mais barato. Não sei como vai fazer para tornar esses valores mais baratos. Então, assim, eu já vi até Instagram falando assim, o médico que é contra o paraguaio, ele ganha dinheiro da indústria. É absurdo, né? Eu estou dizendo que eu não tenho nenhum conflito de interesse para dizer isso, é mais pela segurança das pessoas, tá? Isso é importante, né, gente? Antes da gente terminar aqui, o papo tá bom, daria pra gente conversar, olha, sobre emagrecimento aqui. Gente, olha, emagrecer não é fácil, né, Mayara? Não é fácil, é um processo contínuo, principalmente a gente pegando aí o que o doutor colocou e o que a Raquel colocou, é uma doença crônica. Se a gente tem um problema ali de pressão alta, a gente não trata? Se a gente tem um problema ali de gordura no fígado, a gente não vai tratar? Então, por que não tratar a obesidade, né? Como o doutor falou assim, eu acho que tem que ser entendido pela sociedade como uma doença, não como algo ali de desleixo por parte, né, de que a gente sabe que muitos acabam deixando. Antes da gente concluir aqui, eu queria que você deixasse as redes sociais de vocês, Raquel, onde o pessoal te encontra, para ver o seu trabalho, né, ver a sua rotina. Vocês me encontram no raquelloturco.nutri no Instagram, lá eu tô postando toda semana conteúdo sobre nutrição, um pouquinho sobre mim também, né, que eu acho que é muito importante as pessoas acompanharem a gente para entender, porque não é só falar, eu acho que é importante a gente mostrar também aquilo que a gente faz. Isso. Doutor, onde o pessoal encontra o teu trabalho? Pode pesquisar no Instagram, dr.marciopróspero, e também na Barigastro, tá? Que é o nome da minha clínica. Lá na clínica, gente, lá no Instagram da clínica tem bastante informação a respeito de obesidade, de emagrecimento, cirurgia bariátrica. E tem vídeo da pancreatite no SSG, e a tirzepatida, que a gente fez com o doutor também lá na SSG. Sim. Que vocês encontram também no Insta da SSG e no Insta do doutor. Isso mesmo, gente. Passa a seguir lá a Barigastro, passa a seguir o Dr. Márcio, segue a Raquel. E se você tiver alguma pergunta para deixar aqui, nesse podcast, envia pra gente, que a gente encaminha para eles ajudam a responder, viu? Gente, eu vi aqui que acho que a gente no processo do emagrecimento pode cometer alguns erros, né? Alguns percursos aí diferentes daquilo que é realmente, como o doutor falou, assim, às vezes o mais fácil não é o mais adequado, né? Para quem está na busca desse emagrecimento, eu queria que vocês deixassem uma mensagem e realmente reforçar, olha, não tenham medo de comer, como a Raquel disse, né? O que vocês deixam de informação aí, de sugestão para quem está nessa busca, doutor? Eu acho que o principal, como a gente comentou aqui, né? Então, é que você procure um médico, tá?
De preferência, algum médico que trabalha envolvido com a área da obesidade, apesar de que eu disse que hoje o medicamento tem várias funções benéficas para o nosso organismo e tem cada vez mais especialidades utilizando esse medicamento. Mas, em geral, se o objetivo é perda de peso, é procurar um endocrinologista, um cirurgião bariátrico, um nutrólogo e as outras especialidades também, como o pessoal da nutrição. Então, pessoas que estão envolvidas com o tratamento da obesidade, tá? E não tome medicação se não for seguro, tá? Isso é muito importante. Se eu fosse relatar alguns casos que eu sei, que eu acompanhei, de efeitos colaterais graves aqui, a gente precisaria de mais 2 horas de programa, tá? Então, assim, tome medicamento fiscalizado pela nossa Anvisa. Eu acho que a questão do custo no futuro vai se resolver, vai melhorar um pouco, né, com a entrada de novas medicações, com medicações similares que vão ser autorizados pela nossa Anvisa, tá? Então acho que isso vai melhorar. Então não tomar medicação de origem desconhecida. Joia. Raquel? Meu recado principal é não ter medo de comer, não ter vergonha de procurar ajuda. Eu acho que isso é muito importante, né? Entender que o medicamento ele é uma ferramenta para te ajudar nesse processo, mas não é a única coisa, né? Não é a solução única. Então a gente precisa desse trabalho multidisciplinar para cuidar de você como um todo. E eu lembrei de uma coisa que o doutor falou comigo no consultório quando a gente foi gravar de pancreatite, sobre pacientes que escondem que estão usando o medicamento e vão fazer cirurgia, vão fazer exames, então lembrar que precisa contar, principalmente para o médico, né? São casos cada vez mais comuns, inclusive algumas cirurgias, uma das últimas que eu fui fazer, acho que foram 3 pacientes, e os 3 estavam com pedras na vesícula, né, colilitise, e os 3 falaram na mesa de cirurgia, depois que o anestesista insistiu, ou seja, ele passou por mim, ele passou por uma consulta pré-anestésica e não falou que estava tomando a medicação. Lembrar que esses medicamentos retardam o esvaziamento gástrico, então a comida fica mais tempo dentro do estômago. Quando você vai fazer uma endoscopia ou uma cirurgia, você tem que parar o remédio 2 a 3 semanas antes, porque tem o risco de aspiração durante a intubação. Se você vai fazer uma endoscopia, por exemplo, você faz uma sedação profunda, você pode vomitar aquele conteúdo e aspirar para o seu pulmão, e a mesma coisa quando você vai fazer uma anestesia geral. Então é importante que os pacientes saibam que tem que falar que usa o medicamento e aí sim o médico vai orientar, olha, você tem que parar tanto tempo antes da cirurgia ou de um procedimento de endoscopia. Certo. Gente, a relação de paciente com médico, ela tem que ser de absoluta confiança, né? Não precisa ter vergonha, como eu disse aqui, se você tem um problema cardiológico, problema de colesterol, pressão alta, você vai tomar medicamento. Então, nunca esconda nada do seu médico, da sua nutricionista, do profissional que está te acompanhando, porque ele é seu padre, ele é seu, né? A gente usa como confessor. Não tem julgamento, não tem julgamento, exatamente, né? Às vezes, por você estar nesse processo aí de emagrecimento por muito tempo, você quer mostrar que está emagrecendo e vai esconder ali do amigo por medo de ser julgado, que está tomando uma medicação. Não tenha medo, não tenha vergonha, não. É uma doença crônica e precisa ser tratada. E a gente tem que olhar para o profissional que trata a gente com carinho, mesmo, de repente, se a gente vai levar puxão de orelha, não tem problema, é importante, porque esse puxão de orelha faz a gente, às vezes, acordar, não é verdade, doutor? Sim, com certeza. Com os pacientes que reganham peso pós-bariátrico, é muito comum, eles não voltam no médico, porque eles têm vergonha de que na cabeça deles, eles falharam e reganharam peso. Então, aí tem que entender que essa doença é crônica, complexa, multifatorial. Então, assim, não é culpa do paciente, mas eles têm vergonha. Eles demoram mais, ganham mais peso e aí, depois de 30 quilos, às vezes, eles voltam procurando a gente para resolver o problema do reganho. Exatamente. Então, assim, não tenham vergonha, não se sintam culpados, né? Porque, como o doutor colocou aqui, é uma doença crônica e a gente tem que aprender a tratar dela. Não é fácil, mas a gente tendo constância e acompanhamento adequado a gente consegue, não é verdade? Verdade, com certeza. Mais alguma coisa? Acho que era só. Gente, doutor, te agradeço muito. Eu sei que sua agenda é super concorrida. Eu que agradeço. Raquel, muito obrigada também. Eu que Foi agradeço. ótimo. Acho que de repente a gente pode fazer um episódio aqui só com casos, né, doutor? De desdobramentos. Sim. Maiara, obrigada mais uma vez. E é isso, gente. A gente fica por aqui. Dá o seu joinha, curte, compartilha com quem está precisando dessa informação.